Boa noite a todas, muito bem-vindas ao curso de Capacitação em Advocacia para Mulheres da Escola Brasileira de Direito das Mulheres. Eu sou a Gabriela Souza e hoje vou falar para vocês sobre a advocacia para mulheres na prática. Estou muito feliz em tê-las aqui. Essa é uma aula que eu conto com a colaboração e participação de vocês, então peço que mandem perguntas, enfim. E vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente comece a ver. Estão vendo a tela aqui? Então, a nossa aula de hoje tem o objetivo de deixar vocês seguras para fazerem o que a gente está se propondo a fazer. A advocacia para mulheres, ela como uma prática, ela como uma rotina e ela com os desafios da rotina, do dia a dia, inerentes a esse ramo do direito que a gente escolhe atuar. Eu acredito que a advocacia para mulheres, de forma prática, e o que a gente vai olhar hoje aqui, não serve pura e simplesmente para quem, assim como eu, advoga exclusivamente para mulheres, mas cuidados necessários para a advocacia em geral e cuidados necessários para a gente saber no vespeiro que a gente está entrando. E aí, então, eu vou passar para o próximo slide e me apresentar um pouquinho. Eu sou a Gabriela Ribeiro de Souza, sou advogada feminista, sócia fundadora do primeiro escritório de advocacia para mulheres do sul do país, professora secundarista, sócia da Escola Brasileira de Direito das Mulheres, coordenadora jurídica do movimento Me Too Brasil. Sou filha da Aida, do Jorge, tenho irmãos, meu companheiro Frederico, meus cachorros, e este é a minha mini bio de trabalho, mas eu sempre tento fazer um exercício de também ser além, né? Eu não sou só advogada, e essa é um dos primeiros desafios para a gente falar em advocacia para mulheres, porque a gente vai dando nosso currículo e vai falando e a gente acaba esquecendo. Então, gosto sempre de me apresentar, também me colocar nesse lugar do mundo onde sou filha, onde sou irmã, enfim. E aí, gente, eu não quis trazer para vocês uma evolução histórica da advocacia e do direito, porque para a gente entender essa aula de hoje, a gente vai partir de uma premissa de que em algumas outras aulas a gente já viu a evolução histórica de direitos, e analisar a evolução histórica de direitos com uma percepção da advocacia, né? A gente tem a profissão mais antiga do mundo. Eu pergunto a vocês quem é que conta essas histórias, a partir de qual ponto essa narrativa é feita, né? A gente tem homens operando o direito desde que ele existe, homens escrevendo leis, operando as leis, interpretando as leis, e todas com o objetivo de manutenção de um status quo. Eu tenho um desafio para todas vocês, que é um pedido de ajuda também. Para fazer essa aula, eu busquei, né, o primeiro advogado do mundo, enfim, e a gente vai ali muito antigamente, no ano 6 depois de Cristo, quando começa, e a gente vai sempre ouvir que a advocacia ela existe desde sempre, e que, enfim, as pessoas podiam não se identificar enquanto advogados, mas elas exerciam esse papel fundamental na justiça. Mas eu queria que vocês me dissessem quem foi a primeira advogada do mundo. Alguém sabe? Pesquisem no Google ou em qualquer lugar que vocês puderem. E se vocês acharem essa resposta, vocês me digam, porque eu não achei. Eu procurei bastante para ver se a gente tinha um nome ou um movimento ou algum marco, e a gente não tem. Porque, na verdade, vamos lá, a gente vai retomar um pouco a evolução dos direitos das mulheres, passa por educação, por cultura, por acesso à informação. E aí, quando a gente não tem esse acesso à informação, a gente não tem advogadas.
Se a gente for contar a história do mundo tal qual é contada, a advocacia ela está lá desde o início. Mas onde que as mulheres entraram, como que elas começaram, o que que aconteceu? Não se sabe, e não se sabe porque a gente não podia, porque não existia. As mulheres não tinham o direito de estudar, não precisavam de autorização e precisavam muito. E não existia esse direito, não se passava nem pela concepção que mulheres pudessem, então, exercer uma profissão. E aí, gente, a gente tem que pensar que a advocacia para mulheres se propõe a subverter essa narrativa. Uma narrativa que ela é masculina, porque a história foi criada por homens. Isso a gente tem que sempre pensar quando a gente estiver trabalhando com advocacia para mulheres, quando a gente estiver buscando essa perspectiva de gênero na nossa atuação. Porque, vamos lá, gente, para a gente conseguir chegar à conclusão de que a lei da alienação parental ela é uma lei que tem uma problemática de gênero, né? Ela é uma lei misógina, ela é uma lei contra as mulheres, a gente vai de uma lógica de por quê, quem que escreveu, quem que precisa manter esse status. E aí eu chamo vocês para pensarem sobre o tal do mito da mulher perversa, né? E historicamente, como essa mulher ela é perversa no mundo. Então, nós temos vamos lá, a gente está falando de Cristo, né? Então, 6 depois de Cristo significa que já tinha antes disso. Mas a gente tem as histórias contadas sob uma ótica masculina. A mulher, ela veio da costela do Adão, né? Ela é um pedaço, uma sub-humanidade. E a Eva foi a bandida responsável por comer a maçã e expulsá-los do paraíso. Então, ela é uma mulher perversa. Aí depois ou antes, a gente vai para a mitologia grega e vai ouvir a Pandora, que foi a responsável por abrir uma caixa com todos os problemas do mundo, e a Pandora, na hora que podia salvar tudo, que a esperança ela saía, ela foi lá e trancou a esperança. E essa construção social do mundo, aqui, 2021, ela passa por isso. As mulheres bruxas, elas foram perseguidas porque eram mulheres que tinham conhecimento, que exerciam o seu saber e que se tornavam perigosas. Então, a gente tem o direito como instrumento de uma violência contra as mulheres, muitas vezes. O direito, lá no Martelo das Feiticeiras, é uma lei escrita por homens para silenciar mulheres. E se a gente fizer toda essa análise histórica, isso é super importante de entender para conseguir problematizar o porquê que se tem uma ideia absoluta das mulheres sendo perversas quando buscam alguma ação judicial, sendo questionadas, tendo sempre um motivo de mulher, que é um motivo sempre vil, torpe, é um motivo sempre interesseiro. A mulher ela busca um processo judicial para ganhar dinheiro, para prejudicar o homem. Então a gente sempre teve o direito como sim um instrumento silenciador das mulheres. E aí a gente tem a advocacia também como um instrumento silenciador das mulheres. E a gente passa muito, muito, muito tempo na história do mundo com quem opera esse direito, quem exerce esses direitos, sendo os homens. Então, é um controle de narrativa, sim. Um controle de narrativa que construiu a sociedade tal e qual ela se encontra hoje. E para a gente mudar isso, a gente precisa entender um pouquinho. Eu trago para vocês algumas mulheres que foram referenciais na advocacia. E lembrando para vocês, trouxe 2 mulheres brasileiras. A gente tem Esperança Garcia, em 1770, e aqui a gente já faz um corte importantíssimo, porque ela era uma mulher negra, escravizada, que fez a primeira petição do país, onde ela pede, pelo amor de Deus, que libertem ela. Ela faz uma carta escrita, um pedido escrito, sendo então, depois de 200 anos, considerada a primeira mulher advogada, uma mulher negra, a primeira advogada do país, a primeira mulher advogada. Né? Já existiam homens advogados.
desde muito tempo. Então, vejam só que simbólico. Eu não sei se alguma de vocês conhecia a história da Esperança Garcia, se vocês conhecem as histórias das mulheres advogadas. Eu convido vocês para também, se a gente vai defender o que a gente faz, a gente precisa conhecer a nossa história. E a gente vai defender a advocacia para mulheres como um instrumento potente de transformação social, a gente vai precisar saber a nossa história para responder, para replicar, para saber nos colocar nesse lugar. Esse é um lugar em que a gente já começa não buscando, tendo a chance de advogar, tendo a chance de exercer, mas aqui a gente tem o desespero movendo uma mulher que gostaria de viver com o marido e o filho. Ela sobreviveu, ela saiu, essa história, ela depois teve outros filhos e foi reconhecida, ficou ao lado da filha durante a vida toda, ela não perdeu, e por isso ela foi reconhecida como a primeira advogada. Lembrando que não se tinham cursos de direito, enfim, e que muitas das pessoas que a gente vai olhar hoje, elas não tinham no momento ali um título de advogadas, né? Mas elas tinham e foram precursoras. Mas essas pessoas, muito embora não tivessem título, algumas delas, elas trabalhavam com o direito e a busca dos direitos e operacionalizavam isso. Então, gente, essa imagem é a imagem da primeira mulher advogada do nosso país. E, enfim, abro para vocês, se vocês quiserem falar, se vocês quiserem questionar alguma coisa, se vocês já sabiam de quem ela é. Sim, eu só queria pontuar, Gabi, que ela foi reconhecida pela seccional do Piauí, né? Então, de grande importância, assim, ela acho que foi em 2017, né? Então, eu até me lembro de uma história muito interessante lá do auditório Joaquim Nabuco da UNB, que eles trocaram o nome para Esperança Garcia em homenagem, né? Então, foi um reconhecimento aí pela seccional do Piauí, mas que tem ganhado visibilidade. Que bom, né, querida? Que bom. E vejam aqui que a gente já tem temas que hoje nós falamos. Ela era uma mulher negra e ela era uma mulher buscando os direitos das mães, né? Além de sua liberdade. Então, a gente tem aqui uma mulher negra sendo a primeira advogada do Brasil. E isso é um marco muito potente de mostrar, né, o quanto a nossa história ela foi escrita por mãos que não são as nossas e como essas mãos nos silenciaram durante muito tempo. Depois, e eu acho muito simbólico o nome dela ser Esperança. Depois dela, eu trago para vocês a Mirtes Gomes de Campos, né? Que foi a primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil. Ela estava inscrita no Instituto de Advogados do Brasil, que foi antecedente à OAB, né? A primeira, ela participou de audiência, ela participou de júris, ela conseguiu exercer a advocacia diferente da Esperança, que pediu para ela um direito, esta aqui pôde trabalhar, pôde ter clientes, enfim. Eu gostaria muito de saber mais coisas, porque eu imagino o quanto ela trabalhou em júris também, ela trabalhava com direito criminal, o quanto ela não sofreu, né? E essas mulheres foram as que abriram campos para a gente poder estar aqui hoje exercendo a nossa profissão, né? E aí, gente, a gente tem a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Criada pelo Getúlio Vargas em 1930. E eu quero convidar vocês a lerem, e eu vou ler um por um dessas linhas, porque elas são perturbadoras. Em 1930, nós tínhamos 3 mulheres advogadas. Em 1940, a gente está falando de década, né? A gente tinha 28 mulheres advogadas. E eu acho interessante olhar também o reduzido número de advogados de uma forma geral, de como foi se popularizando a advocacia.
Em 1950, a gente já tinha 2.055 homens advogados e 177 mulheres. Em 1960, eram 6.000 homens, 6.500, e 1.289 mulheres registradas na OAB. Em 1970, é quase 4 vezes mais, a gente tinha quase 20.000 advogados e um pouco mais de 6.700 mulheres. Nos anos 80, eram 25.000 advogados e 16, aí já tem um salto muito grande de quase 10.000 advogadas de uma década para outra, 1970, 1980. 1980 para 1990, temos a Constituição. Vamos lá, a gente tem um período ditatorial aqui, as mulheres muito silenciadas também na advocacia. A gente tem toda uma... Olha que loucura. 1970, o Estatuto da Mulher Casada. Antes disso, o divórcio ele era um suicídio social, era uma coisa muito complicada, né? Para a mulher, era, enfim, devastador. Então, se a gente for olhar ali a evolução das histórias das mulheres, em 1930, 3 mulheres recém tinham conquistado o direito ao voto, né? Olha que baixo isso. E aí, por que a gente tem uma representatividade tão baixa em grandes escritórios, em grandes bancadas? Por que a gente recebe menos ainda hoje? Então, olhem quem estava contando a história aqui no Brasil também, né? Em 1990 já chega muito perto, né? A gente tem 37.000 e 33.000 mulheres. Nos anos 2000, 61 para 65, né? 2010, esse número deve ter um 1 na frente, porque está errado. Deve ser 125 e 127, né? Com certeza tem um 1 aqui. E aí, gente, a gente começa a equiparar e a gente chega agora num total de 1.200.000 advogados nesse país, composto por mais mulheres do que homens. A gente tem 613.000 mulheres advogadas no nosso país, enquanto temos 611.000 homens advogados no nosso país. Então, agora o jogo virou. E aí, gente, e eu quero ouvir vocês agora, por que, mesmo sendo maioria na classe, a gente encontra tanta dificuldade? E a gente precisa de cotas, a gente precisa brigar, a gente precisa de movimentos que dizem que se a gente paga metade da conta, então a gente quer metade da mesa também. E a gente precisa disputar, enfim. E aí a resposta está lá na década de 30, 40, 50, 60, né? E na cultura. E tem advogados que são advogados desde aquela época e que não conseguem entender como que tinham menos de 200 mulheres em 1950 e agora nós somos maioria. E se a gente é maioria, a gente tem uma capacidade de transformação. Então, a gente está em ano de eleição da OAB, e ano passado a gente teve uma vitória super importante sobre paridade, né, dentro da nossa instituição, que ela ainda se chama Ordem dos Advogados, apesar da maioria serem as advogadas. Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho. Sabe o que eu acho? E aí não sobre advogadas e advogados, mas uma coisa que eu vejo muito e que as pessoas questionam até sobre o uso do artigo neutro, assim, é que a gente vive numa cultura tão patriarcal, né, em que a mulher é um signo aditivo, que, por exemplo, quando você faz um conteúdo e você coloca lá, vocês estão cansadas, você coloca uma enquete no seu Instagram, vocês estão cansadas? Só as mulheres respondem. E se você coloca assim, vocês estão cansados? Homens e mulheres respondem. Quer dizer, a gente vive numa cultura em que o masculino foi criado para poder abarcar as mulheres. Quer dizer, as mulheres todas, e a gente sem problematizar, a gente não pensa assim, eles estão falando só de meninos, então eu não vou responder, não.
o trem pode estar no masculino que a gente se sente incluída, né? Não deveríamos, né? Até porque o masculino exclui muito mais do que o feminino. Agora, se é o oposto, não acontece, né? O contrário não acontece. E aí, se você for dizer sobre isso, né? Ah, vamos mudar, agora é a Ordem das Advogadas do Brasil, os homens que lutem. Eu ia adorar? Ia. Mas ia ser um problema, né? Mas, Tipo mas assim, é que esse problema ele tem uma solução muito simples, que envolve só uma emenda constitucional, já que a gente tem a OAB escrita na nossa Constituição Federal, né? Mas é só uma emenda, fazem emenda para tudo. Mas a gente tem o Conselho de Medicina, a gente tem o Conselho de Enfermagem, a gente tem... E então a gente pode simplesmente tirar o gênero advogada, advogado, e existe uma proposta muito concreta em que eu apoio muito, que é a Ordem da Advocacia Brasileira. Não muda, né? Nem o nome, a OAB segue sendo, porque, gente, a OAB ainda segue um padrão masculinizado, muito masculinizado, de uma lógica de domínio de poder, de cargos, de comissões, de decisão, né? Nós não temos uma presidente nacional. A mulher dentro da OAB, ela tem espaço muito limitado, tanto que a gente precisou brigar, e brigar feio. A gente tinha perdido 2, 3 vezes antes em busca da paridade, até conseguir, né? E essa ordem, ela se beneficia desse status masculinizado. E quase perdemos de novo, né? Foi por... Então, Isabelle, acho que tu tá de mão levantada, né? Bom, eu acho que eu queria tentar sintetizar aqui minha fala a partir de 3 pilares, né? Eu acho que essa discussão ela é importantíssima, e assim, primeiro eu vou dizer de onde é o meu lugar de fala, né? De uns tempos para cá eu decidi fazer um caminho inverso. Então eu sou professora, né? Então eu fui advogada durante 10 anos. Quando eu tive minha filha, eu me embrenhei assim para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e comecei a estudar mulheres e a relação das mulheres na resistência democrática. E eu comecei a perceber que se a gente não decidir assim, que a academia é um espaço importante de luta, mas de um ano para cá eu tenho percebido que não tem como eu ficar lá só na academia, entendeu? Porque as coisas elas se dão, especialmente nessa dinâmica de defesa e promoção dos direitos das mulheres, elas só se dão quando a gente decide ocupar os espaços. E se a gente não ocupa o espaço, alguém vai ocupar pela gente, via de regra é homem. E eu acho que isso é muito importante para a gente pensar, tanto no sentido classista, né? E aí fica muito claro quando a gente enxerga as seccionais da OAB. Inclusive, ano passado, eu e uma outra colega, a gente fez uma pesquisa com conselheiras da nossa seccional. Originariamente eu sou de Fortaleza, mas eu moro em Goiás. E, assim, as falas, obviamente, que a gente não fez ali referência a quem seriam as pessoas que estavam falando, mas a gente ficou impressionada, né? Como era difícil, até o horário que eram colocadas as sessões eram justamente horários que não se conectavam com a vida das mulheres, né? Então, ou você optava por enfim, estar ali na vida classista, ou estar em casa e fazendo todas as outras coisas, porque senão você tinha que sair de lá 2 horas da manhã, chegava lá 2 horas da tarde, enfim. Somado a isso, eu acho que tem uma questão que é muito importante que a gente precisa recuperar, que é a história das mulheres na advocacia. Porque quando a gente olha, e aí eu vou falar do que é meu objeto há muitos anos, né, que é a questão da ditadura, enfrentamento à ditadura, etc. Quando a gente olha esse período, as mulheres, e sobretudo as advogadas, nós fomos completamente invisibilizadas, né? Aí eu citei 2 no chat, né? Que é a Wanda Sidor, que é uma conterrânea minha, mas foi uma grande advogada e vale a pena depois darem uma olhada lá no Google, né? Sobre ela. Mas também a Eni Silveira, né? Essa é a minha filha. Também... E também a Eni Silveira. Por quê? Porque elas foram referências, imagina, né? Lá na década de 60, 70, essas mulheres estavam lá resistindo brutalmente, né? Em todos os sentidos, né? Inclusive com seus próprios corpos, né? Não era só com sua profissão, era com seus próprios corpos.
E um outro aspecto a considerar é que eu acho que cada vez mais a gente tem que estar nessa disputa por esse poder, que ele é fático, mas ele é também simbólico. Eu resisti muito a estar na política classista, a, inclusive, voltar a advogar, mas hoje eu vejo que a gente precisa ocupar esses espaços. Sob pena da gente ser maioria, como nós somos maioria de votantes no Brasil, mas a gente não consegue transferir essa maioria lá para os representantes. Então, se a gente não fizer uma reflexão clara sobre isso, a gente vai continuar sendo maioria, mas a gente não vai ocupar os espaços de poder e nada vai mudar, né? Então, é mais uma reflexão / desabafo aqui. E os nossos corpos vão ser sempre os corpos estranhos àqueles lugares, né? A maternidade, ela não é aceita, onde já se viu em escolas de advocacia a gente poder falar de mães, os nossos filhos aparecerem, vamos marcar reuniões de noite, porque afinal de contas, é ali que a gente vai otimizar e a gente se esquece da dupla, da tripla, da quádrupla jornada das mulheres, né? Quem que busca os filhos na escola? Quem que faz? Tem um livro muito interessante que depois eu vou mandar para vocês, que faz uma análise sobre as mulheres e os cargos de liderança em escritórios de advocacia, né? E como nós somos 14% das sócias de escritório, e qual é o problema, qual é a problemática disso. E a gente pensar na problemática do machismo dentro da advocacia é a gente simplesmente pegar a história do mundo e replicar na advocacia, porque ela repete exatamente as mesmas coisas. E se a gente analisar aqui essas décadas, né, a gente vai ter poucos direitos das mulheres sendo garantidos. Quanto mais se começa a garantir os direitos, mais as mulheres começam a fazer parte. A gente tem aqui quase que dobra o número de advogados no Brasil, né? E o que acontece entre 2000 e 2010, que muda a legislação brasileira pelos direitos das mulheres? Qual é o marco legislativo que muda aqui e que faz com que dê um boom? Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha. Então, vejam só que só, importante. assim, E olhem que loucura, se a gente for analisar ali, ó, década de 70, tá? Divórcio, gente. A gente passa de 6.000 advogadas, 6.700, para 16.700. É o maior aumento proporcional, né? 10.000 advogadas em uma década. Maria da Penha e o Código Civil também, né? Acho que também teve uma... Código Civil, em 2002, exatamente. Então, se a gente for fazer uma análise de entender que direito a mulher tinha em 1930, gente. Mal podia entrar na universidade. Gabi, desculpa, a gente tem algumas políticas também, né, governamentais, do Estado, a criação de Secretaria de Políticas para as Mulheres, que se fortaleceu, de igualdade étnico-racial. A gente tem uma alternância de poder aqui muito significativa, que impactam não só as vidas das mulheres, né? E o ProUni, como né? bem sabemos, né? A gente, isso na educação principalmente, que fez com que não só adentrasse as mulheres, mas que elas permanecessem também, né? E hoje, como a gente está vivendo uma situação de fascismo no Brasil, com esse governo, a gente tem perdido os direitos, né? Então, acho que é muito bonito quando você fala a importância da nossa advocacia nesse momento, em que o judiciário, que já era tão conservador, né, também traz uma ofensiva, né, junto aí com o Poder Executivo aos direitos das mulheres. E é muito importante analisar essa questão do ProUni, gente, porque a gente é um país subdesenvolvido, que não investia em educação, e a gente tem programas de educação, e de uma década para outra duplica o número de advogados no nosso país. Advogados se formaram, pessoas saíram, e quem é a base da nossa pirâmide social? Se não é a mulher preta, né, e começa a ter acesso a estudo. Então, a gente consegue olhar isso, e eu acho que eu vou deixar a Pérola falar. Diga, Perla, que tu levantou a mão aqui, coçou a cabeça, deu nervoso, vai lá. Não, me veio essa reflexão, aí foi a Isabela que falou, não foi? Anteriormente, logo no início. Não, me veio essa reflexão sobre a questão da maternidade, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas todo esse discurso, né,
discurso machista, desse modelo que a gente vive, eu sinto, às vezes, que está começando a nascer em nós, mulheres, uma aversão da maternidade por conta disso. Né? Tem mulheres que hoje vê a maternidade como um peso, porque diante desse cenário todo, que quando você tem filho, você vai procurar um emprego, você já tem o salário que é mais reduzido, a falta de oportunidade, a falta de políticas públicas para mulheres, principalmente mulheres de baixa renda, né? Então, eu vejo muitas mulheres falando, não vou ter filho, não, porque eu acho que isso está começando a crescer, e isso me traz uma preocupação no sentido de que, mais uma vez, a gente está sendo levado por esse discurso sem ter um senso crítico do que realmente está acontecendo, sabe? Como se a gente estivesse dando espaço para ser, mais uma vez, manipulada. É isso. É isso. Raíssa, tá com a mão levantada também. Só para falar aqui com relação ao que a Perla falou, eu nem acho que a gente está dando espaço mais uma vez para ser manipulada. Eu acho que que desde que seja uma escolha livre, tudo bem escolher não ter filhos, né? Desde que seja uma escolha livre, porque realmente não é fácil. Ou a gente muda a sociedade inteira, para a sociedade inteira entender que é uma mãe, que ela vai faltar 500 vezes no trabalho para levar o filho no médico, ou então eu vou exigir aqui que o pai, né, que é meu funcionário, leve em vez da mulher, ou então, enquanto a maior parte das mulheres vai realmente escolher não ter filhos, a outra parte, que somos nós, vamos ficar aqui debatendo para tentar mudar a realidade, até que daqui a 200 anos as mulheres possam falar, não, agora eu vou ter filho, porque eu vou ter o apoio social para que eu tenha os meus filhos. Tipo assim, não julgo a mulher que vai escolher não ter filho, porque a realidade realmente é mais difícil para a mãe, né? A gente que é mãe, infelizmente, vivemos essa realidade. Mas o que eu ia contar é que aqui em Minas Gerais, um dos projetos da Caixa de Assistência dos Advogados para o mês do advogado foi conceder, ainda não passou, mas conceder isenção de anuidade aos advogados homens pais, porque eles têm né, a vida deles fica muito difícil depois que eles viram pais. E como a mulher ela tem isenção da anuidade no ano que o filho nasce, então, gente, direitos iguais, né? Foi isso assim, a galera tá super defendendo isso. E é o projeto da Caixa do mês do advogado. E tem algum projeto para mulher? Não. Mas a gente fica feliz, né, que os pais dos nossos filhos vão ter isenção da anuidade. Raíssa, só complementando aqui o que você falou, a minha pontuação não foi a respeito da escolha livre da maternidade. Eu respeito completamente. Eu sou mãe, não quero ter mais filho também. Amo minha filha, mas eu também entendo essa responsabilidade que a gente traz e carrega da maternidade. Mas, assim, super respeito qualquer mulher da decisão da livre escolha de ter ou não filho. O que eu estou pontuando é que eu acho que é uma maneira muito sutil que está passando. Eu sinto isso, particularmente. Né? Essa situação que a gente vive, porque, como você pontuou, realmente é difícil, né? A gente tem, muitas vezes, situações surpresas, vamos dizer, que o filho fica doente e você vai fazer o quê? Você vai escolher entre ir para o trabalho ou vai levar o seu filho para o hospital? Você vai levar o seu filho para o hospital. Você vai ter que faltar ao trabalho. Então, só complementando isso, deixando claro a respeito do que eu pontuei, né? E olha, vocês falaram coisas muito interessantes, gurias, e aí fui anotando algumas coisas em que julgo importante a gente pensar. Primeiro, quantas de nós, advogadas, conhecemos a história da nossa profissão? A história das pessoas que construíram, porque a gente precisa conhecer os nãos, né, para entender quais os sims que a gente quer. Eu vou ser muito honesta com vocês que eu tenho um ranço de uma parte da advocacia, tanto que eu optei pensar em um modelo diferente de advocacia porque não me contemplava. Então, por muito tempo, vou fazer meu trabalho,
né? Vou pagar meus boletos, vou trabalhar em escritório, vou isso, vou aquilo, e tipo, fugindo, né? E aqui no Rio Grande do Sul, tentei fazer parte da OAB, mas esse tipo de movimento não me contempla. Mas a gente também está falando de uma coisa que é o simbólico, o imaginário. A mulher não faz parte do simbólico da advocacia. Nós não estamos de terno, nós não somos homens. A gente começa aí. Porque o simbólico de um advogado que consegue liminares, que é bom, é um advogado homem, né? Usando terno e gravata. Ele é um homem cobiçado, solteiro, inteligente, não tem família. Ele é disponível. Ele tem um padrão masculino de todo o simbólico do masculino. Um distanciamento, uma falta de afetividade, uma frieza para conseguir resolver as situações, tudo aquilo que que o imaginário desloca para o masculino. E o feminino é a mãe, né? É o sentimento, a afetividade. Isso não tem espaço na advocacia, ou não tinha espaço na advocacia até muito pouco tempo. A gente não falava de uma advocacia afetiva, né? A gente não falava de uma advocacia feita por mulheres. A advocacia não tem espaço para os nossos filhos, não tem espaço para a gente. A advocacia, ela é uma profissão, talvez, uma das piores profissões para se exercer, onde o número de problemas psicológicos, de suicídio é muito alto na nossa profissão. Lidar com a carga de problemas dos outros acho que é a coisa mais difícil de se fazer no mundo. E aí, no nosso recorte, ainda tem tantas outras problemáticas. Mas por que o nosso corpo não é o corpo que o direito quer ou quis? Por que o nosso corpo não é o corpo que historicamente ocupou aquilo? E a gente cria um imaginário. Tanto que eu fui ensinada de que mulher advogada tem que usar terninho, porque é uma coisa masculinizada, né? Tu tem que te masculinizar, tu tem que para ser um pouco aceita nessa lógica. E aí quando a gente vem, o movimento feminista ele vai mudando as coisas, e a gente está agora nesse momento de transformação, a gente vai falando também de uma mudança nessa estrutura, né? E a gente está mudando não só o palpável, o factível, mas o simbólico também, né? Porque a gente está dizendo, olha, nós somos competentes, nós somos capazes, nós estudamos, e eu sou capaz de fazer isso muito melhor que qualquer homem com meu filho aqui do meu lado. Eu sou capaz de fazer isso usando rosa, e dane-se, sabe? E essa coisa ainda, por mais que a gente esteja em 2021, eu enfrentei na advocacia, e depois eu vou compartilhar algumas coisas para vocês, mas eu comecei na advocacia muito jovem. E eu enfrentei questões de chefe me mandando cortar o cabelo, porque com o cabelo mais curto eu ia parecer mais velha. E outras tantas coisas que aquela minha imagem ela não era adequada, né? Então, a gente também quero chamar vocês a pensarem nisso e perguntar se vocês acham que a advocacia se preparou ou ela está aberta às mulheres mães, né? Porque vocês começaram a falar, e eu estou vendo a Isabelle com a filha dela ali, e em muitas empresas, em muitos escritórios, isso não é permitido, porque a gente busca masculinizar, e masculinizar essa coisa fria. Mas a gente há muito pouco tempo tem sala de amamentação nos fóruns. A gente há muito pouco tempo tem benefícios. A gente precisa brigar. Eu estou planejando ser mãe, e eu fico pensando no que eu vou ter que fazer com os meus prazos e como é que vai fazer, porque a gente escuta colegas que não tiveram a licença garantida, e a gente é uma profissão em que, muito embora a gente seja essencial para a justiça e esteja lá na Constituição a nossa importância, a gente não tem direito. Hoje, uma mulher, uma colega advogada, foi revistada dentro de um presídio de forma coletiva por 3 homens. 18 de agosto de 2021. Então, a gente está brigando, e aí a gente vai falar de todo o feminismo, mas a gente está brigando pelo básico, né? Então, tem mais alguém de mão levantada? Eu não estou vendo aqui. Se tiver, pode falar.
quero contar uma coisa curiosa que acontece comigo. Já aconteceu várias vezes. Eu sou advogada há 18 anos. Eu tenho uma postura dentro da advocacia que eu sou considerada agressiva. Eu acho que isso já é reflexo, né, dessa questão de se impor no meio masculino. Então, eu sou considerada uma advogada agressiva. Acredito até que eu seja um pouco mesmo, mas enfim. E eu tenho clientes, homens, aqui da minha cidade, que são conhecidos, enfim, e eles estão sentados na minha frente, na minha sala, eles atendem o celular e eles dizem aqui, agora eu não posso falar porque eu estou com o meu advogado. E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Eu acho aquilo assim tão... eu não sei se vocês conseguem entender, mas aí, quando a pessoa diz, tipo, eu sou advogado agora, porque eu questiono, sabe? Aí eles desconversam, ficam sem graça, mas enfim, é para não falar que tem uma advogada mulher, sabe? E eu converso muito com meu marido sobre isso, que trabalhar com esses homens, eu sou de Santa Catarina, eles são 99% bolsonaristas. Isso estava mexendo muito com com o meu emocional, vamos dizer assim, porque todo mundo conhece a minha posição e então foi onde eu comecei a estudar mais o direito da mulher e comecei a mudar o foco da minha advocacia, que a minha advocacia sempre foi empresarial, que eu encontrei vocês, enfim. E hoje estou mudando e estou conseguindo me livrar de vários desses homens, sabe? Eu vou chamar eles do que eles são. São meus clientes por muitos anos, me deram dinheiro, enfim, mas são escrotos. E eles tratam a gente, embora a gente seja advogada e a gente esteja ali livrando literalmente a cara deles, eles tratam a gente como funcionária, ou como a filha, que faz o que eles podem ligar a hora que eles querem, sabe? Eu sempre tive escritório sozinha, nunca tive sócio, nunca tive... Então, é muito aflitivo para a gente que é feminista passar por isso. Então, essa mudança de foco, encontrar vocês e começar a trabalhar isso dentro de mim e ver que eu posso viver sem ter que, não é me submeter, porque não é, nunca me submeti, sabe? Nunca deixei ninguém não, pelo menos na frente deles, nunca, por trás eu chorava, claro, né? Mas na frente deles eu nunca baixei minha cabeça. Só que é muito bom poder dizer assim, olha, eu estou mudando meu ramo, não vou mais advogar para ti, sabe? Fiz isso com e, olha, foi uma coisa assim que aquele dia foi uma libertação assim que não tem preço, assim, é uma coisa... Então, e esse fato assim também de tu ser mãe, no meu primeiro filho, com 15 dias ele já ia para o escritório comigo. E na minha segunda filha, eu me permiti um pouco mais ficar em casa. Fiquei 4 meses em casa trabalhando home office. Só que assim, ó, eu era Skype naquela época, esse 2015, usava muito Skype. Eu amamentando com 7 dias de cesárea, cortada ali com ponto ainda, e atendendo o cliente, sabe? Eu acho que a gente se submete a isso também. A gente tem que gritar, não, isso não está certo, isso está errado, basta. É porque a gente tem medo. Eu lembro que eu assisti acho que foi um webinário daquela moça do Rio Grande do Sul, que eu não sei, que é amiga da Gabi. Cristine, que ela falou que ela tinha medo de dizer que era mãe para não perder o contrato. Eu não sei se você... Aquela fala foi muito forte para mim, porque a gente tem que perder esse medo, né? A gente tem que mostrar que, sim, o perfil é do homem de gravata, do homem sanguinário, enfim, mas que a gente pode estar de tênis, pode estar de calça jeans, pode estar com o filho no colo, mas a gente briga muito melhor do que aquele almofadinha que está ali do lado, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a se impor mais. Não sei se ter essa postura agressiva, como eu falei, e eu nem sou agressiva, tá? É só mesmo o modo como me vem.
se é isso que tem que fazer, mas eu quero dizer que a gente tem que, quando as pessoas nos tiram, como essas pessoas que, eu estou na frente do meu advogado, por que na frente do teu advogado? Eu acho que a gente tem que questionar e tem que começar a botar desconforto nessas pessoas, esses machistas, sabe? Tem que começar a... Eu acho que a mudança, ela só vem a partir do desconforto do outro, porque se ele se sentir confortável naquela situação, ele vai estar sempre reproduzindo. Agora, a partir do momento que ele se sentir desconfortável, ele vai ou mudar, né? Ou, claro, deixar a gente de lado, mas é o risco que se corre, eu tô pagando para ver, vamos dizer assim. Vem que dá. E é um desconforto necessário. Eu acho que é importante também a gente pensar, tu falou de tênis, né? Eu, por muito tempo, discuti, porque eu sempre me senti muito amarrada, né? No direito não é colorido, é preto e branco, não é sério, enfim. E sempre briguei muito para poder ir de tênis no fórum, por exemplo, porque era uma coisa inconcebível. Eu trabalhei num escritório de advocacia, que eu era estagiária, e eu não podia usar calça jeans e sapatilha para ir no fórum. Eu tenho 2 hérnias de disco e um ligamento rompido por conta desse trabalho, que era um grande escritório de advocacia, né? E aí um dia eu estava conversando com uma colega advogada e ela disse, Gabi, mas tu tem que entender que isso é um privilégio teu. Eu sou uma mulher negra e eu, se vou de tênis ou de calça de moletom no fórum, eu sou seguida pelos seguranças. Então é importante a gente também pensar nesse corte, e que eu, dentro do meu privilégio, dentro da minha branquitude, que cega a gente muitas vezes, não percebi. Ela disse, olha que engraçado, eu quando vou no fórum me arrumo muito. Então, é uma questão para a gente pensar juntas e melhorar também. E acho que sim, que é um saco ter que usar salto o tempo todo, e que foi muito ruim para mim também essa experiência de dress code. E o engraçado é que o dress code ele atinge muito mulheres. A gente tem as mulheres podendo usar calça no STF em 2005, porque antes só podia de saia, sabe? Então, porque, meu Deus, agora elas vão usar calça, elas vão roubar nosso lugar, não sei. Banheiro para mulheres nas câmaras de deputados, também muito recente, né? E muitas mulheres que trabalharam no judiciário também falando questões assim. E tu falou muito sobre a tua experiência, e aí eu já vi, antes de abrir o escritório, eu trabalhava num escritório, tinha colegas, e um colega puxou a cadeira para todo mundo, mas para a Gabriela não, porque ela era feminista e ela podia puxar a cadeira dela. E teve uma outra situação que não aconteceu comigo, aconteceu com uma colega, que trabalha exclusivamente para mulheres, e que a cliente dela disse que agora que ela tinha ido na delegacia e que ela tinha acompanhado e dado esse acolhimento, ela ia contratar um homem para advogar para ela, porque o homem passa mais segurança. E eu já ouvi também, por que não tem homem? Já ouvi homem dizendo, nossa, mas um escritório só de mulheres, não tem que ter um homem, vocês tinham que ter um homem para dar segurança para vocês. E a falta do masculino, inclusive com clientes. Eu tenho por hábito direcionar as minhas peças à excelentíssima senhora juíza, como protesto, porque eu sei que o português correto é no masculino, mas eu também questiono isso. E se eu posso fazer um movimento político dentro da minha atuação, eu vou fazer também nas pequenas coisas. E eu tenho uma cliente que me demitiu, né? Me disse, tu não sabe escrever? E eu disse, não, é de propósito, tá tudo aqui. Mas é um juiz, por que tu faz para juíza? Bom, porque essa é a provocação que eu quero fazer, né? E essa é a parte que o individual é coletivo, né? E eu tenho um juiz que fez um despacho pedindo para eu arrumar, porque eu sabia que ele era um juiz. Vejam como a masculinidade também ela é muito frágil, né? Então, para a gente pensar nessas questões, e nós temos hoje um grupo imenso de advogadas trabalhando com perspectiva de gênero, e nós temos alguns advogados. Essa é uma turma composta por mulheres. A IBDM tem um advogado associado. E a gente tem um advogado que tem mais seguidores do que todas nós juntas. E fazendo coisas do tipo, eu sou o homem,
eu vou proteger você, eu isso, com um discurso muito machista e enlouquecedor, e tá gravando mesmo, é a minha vontade que eu tenho é de entrar dentro daquela rede social. E aquilo vende ao ponto de algumas clientes me mandarem, olha ele falando, digo, seja feliz também, sabe? É muito enlouquecedor, tu lê as coisas e aí é o machismo dominando a nossa linguagem e tentando pegar ela para captar e conseguindo dinheiro. Esse cara foi o cara que pegou a cliente da minha amiga. Porque ele é homem, porque afinal de contas ele vai conseguir levar, ele não sei o que, não sei o que. E por aí vai. Então a gente ainda tem uma coisa de que a mulher serve para colher e não para advogar, e não para resolver problema, e não para ser genial, e não para criar tese, e não para. E não é verdade, né? E a gente. É importante a gente analisar o simbólico disso tudo também. E queria que vocês saíssem hoje pensando, né? Conhecendo um pouco mais a advocacia, sabendo dos números e questionando. E eu vi que a Raíssa estava falando que a gente vai mudar, sim. Só que a gente está já dentro do sistema. Nós já somos a maioria na advocacia. E a gente vai fazer o tal do ativismo cupim, que a gente vai corroer por dentro para conseguir mudar esse sistema, né? Seguindo um pouco a aula, deixa eu passar o slide aqui para vocês. Cadê? Aqui. Eu trouxe duas coisas muito importantes para mim, porque eu acho que falar de advocacia, sem falar da minha experiência na advocacia, não seria 100% para vocês. A gente tem uma foto que foi tirada na minha última entrevista de emprego. Eu saí do escritório que eu estava e tive a ideia de abrir o escritório. E passei um final de semana em Floripa, muitas de vocês já sabem, eu estava exausta, fazendo 20 audiências por semana, sendo empregada, com um monte de prazo, ganhando pouco, um horror. E eu mandei alguns currículos, porque eu sabia que eu ia viajar e na outra semana eu ia pedir para sair. E eu consegui emprego, né? Fui no escritório que tinha sido eleito o melhor escritório de advocacia do Brasil naquele ano, 2017. E passei e fui viajar sabendo que eu tinha passado na entrevista e que eu teria que voltar para Porto Alegre para uma entrevista final com o dono do escritório e tal. E aí eu me sentei na sala de espera e peguei a revista, eu tinha uma ideia quando eu era jovenzinha de que eu queria trabalhar em filme americano, em grandes escritórios. Então eu conheço muito esse rolê de mesas, de sofás de couro, de daqui a pouco ser eleito o melhor escritório de advocacia, estourar champanhe, essas coisas que a gente vê em seriado. Eu adorava aquilo, eu achava, até eu entrar lá e nos primeiros segundos eu ver que não era aquilo que eu queria, que aquilo não era para mim. Mas eu tive 3 experiências em grandes escritórios antes disso, porque eu sou teimosa. E aí, quando eu tirei essa foto, eu já tinha pensado em abrir o escritório. E já tinha mudado alguma coisa em mim, porque na hora que eu pensei em abrir o escritório e trabalhar com advocacia para mulheres, tudo se resolveu na minha cabeça, assim. Eu tinha muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas questões que me deixavam inquieta, e eu pensei, puxa, vai dar, né? Fiz uma pesquisa, vi o que estava acontecendo no mundo, e aí cheguei nessa entrevista e tirei essa foto, e ela tá meio tremida porque eu tava meio desconfortável de estar na recepção de um escritório chique tirando foto. E é uma foto das bancadas, é até bom, porque daí eu não atinjo a imagem deles, porque eles estão meio focados, não dá para saber quem é. Mas são 2 bancadas que tinham sido eleitas as bancadas de grandes, de advocacia, as melhores bancadas de advocacia. E, na verdade, essa é uma página, não são 2 páginas. Mas as fotos se repetiam, e era o mesmo padrão. Homens velhos, ricos, brancos, com cara de heterossexual, engravatados, preto e branco, em mesas de mogno, com a barça toda atrás e toda a pose, né? E aí eu olhei aquilo e eu não entrei para a entrevista.
eu entrei para pedir desculpa e disse, olha, eu vou abrir meu escritório. Sabe aquelas coisas de filme? Eu vou abrir meu escritório, estou livre, saí de lá. Dane-se o capital, não sei, muito cena de filme, assim. Depois mandei um e-mail para agradecer também, né, enfim. O cara até que foi legal, ele disse, nossa, uma boa ideia e tal, então, mas foi muito cena de filme, assim, não quero isso, sai rasgando tudo. Mas eu não me senti, e eu queria saber se alguma de vocês se sente representada por essa imagem, que é a imagem da advocacia brasileira top em 2017, e a gente já deu uma mudada nisso, gente, mas é isso aqui o imaginário, né? Então, se vocês se sentem representados, obviamente não, né? Do outro lado, tem uma foto minha em 2019, no fim de 2019, quando eu consegui pegar corrigir a minha carteira para ter uma carteira da advogada, porque até 2019 a gente tinha uma carteira do advogado, mesmo sendo mulher. Então, quando houve a oportunidade, eu mudei. E as advogadas agora já recebem suas carteiras corretas, mas eu, de 2012 a 2019, tinha uma carteira dizendo que eu era um advogado, e ainda, de novo, naquele imaginário, né, de tudo isso. E eu fiquei muito feliz e faceira quando eu peguei a minha carteira da advogada, quase como quem diz, ok, agora a OAB me reconhece. Então, gente, tem 3 anos isso. Muito pouco tempo, né, que isso mudou. Então, essa foto dessa macharedo me enlouquece. Eu fico feliz de ter tirado essa foto, porque de vez em quando eu vou ali e olho de novo, sabe? Quando a gente se desespera e pensa, gente, é isso mesmo? Bom, eu sei que é isso aí da foto, não serve para mim, né? Então, a Raíssa estava falando que a gente vai mudar e a gente já está mudando. A gente tem uma escola que trabalha gênero, né? Então, disse que eu ia chorar, eu ainda não chorei, a gente está na metade da aula, viu? E aí, gente, a gente começa a entrar na resposta do que é a advocacia para mulheres. E por que eu preciso saber o que é a advocacia para mulheres? Porque o raio do patriarcado vai te perguntar a todo momento, o que é isso? Me explica, e vai querer te explicar, e vai te interromper quando tu estiver contando, e vai questionar, mas o que é advocacia para mulheres? Ah, não, mas isso não é área do direito, tu está meio confusa. Dentre as histórias ali que estavam contando antes, poxa, eu abri meu escritório e cheguei chegando com tudo organizado, fiz tudo muito bonitinho, e um colega do meu pai disse, mas tu faz contrato? E eu nunca vou me esquecer, assim. Eu já tinha aparecido em jornal, já estava trabalhando, já estava pegando uns casos paulada, assim, já tinha sido até ameaçada de morte pela primeira vez, e ele disse, ai, deixa eu te dar uma dica valiosíssima, tu faz contrato. Ah, vai, tia merda, desculpa aí, mas sabe? Não faço, vivo, tô fazendo vida louca, sabe? Enfim. E aí, gente, a gente tem, começando a contar essa história, né, lá na Revolução Francesa, nos direitos do homem e do cidadão, e a gente começa então a falar o que as mulheres são, né? Se o direito, se a gente fez uma revolução para que o homem e o cidadão tivessem direitos. E aí a gente começa assim a estudar e a entender. E eu vou dar o meu spoiler, sim, porque todo mundo dá spoiler nessa escola, então eu também vou dar. Que a gente vai ter um curso específico para entender a evolução histórica dos feminismos e saber localizar isso de uma maneira em que a gente entenda, né, o início da busca pelos nossos direitos, fazendo de novo um recorte racial, um recorte de classe, de que as mulheres que estavam lutando por voto, por trabalho, eram mulheres brancas, né, gente? A gente tem que sempre fazer esse trabalho e esse recorte. E a gente tem o movimento feminista como um movimento político, social, econômico, mas também um movimento jurídico que tem como objetivo a garantia dos direitos humanos para as mulheres. E a gente vai, sim, começar a analisar
a história da advocacia para mulheres quando a gente começa a analisar a história dos direitos das mulheres e as histórias dos feminismos. Então, que já deixo aqui o spoiler e já convido vocês também a ficarem atentas que em breve a gente vai lançar esse curso que eu acho fundamental a gente entender a história. A gente está falando de história até agora, né? E falando muito de advocacia, mas é importante para a gente entender qual é o nosso conceito. E aí a gente tem esta pessoa, né? Mary, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, eu nunca consigo, então eu não vou pronunciar. Mas esta pessoa fantástica, ela escreveu, uma mulher branca, falando sobre a reivindicação dos direitos das mulheres. Ele tem, sim, algumas questões classistas nessa escrita, e ela era uma escritora, ela não era uma advogada. Mas por que que a gente tem, dentro de uma aula de advocacia para mulheres, esta mulher? Porque ela faz uma petição, a primeira petição feminista da história, um primeiro pedido por escrito para os direitos das mulheres. Então, de novo, a gente tinha falado de pessoas que não são advogadas lutando pelos seus direitos, e aí a gente vai ter todo o movimento feminista sendo um pouco advogada para a mulher, porque toda mulher que busca os seus direitos, ela faz esse papel coletivo do individual, né? E isso é importante. E depois eu quis trazer pessoas de fora do Brasil para a gente também entender um pouquinho. 1792, então tem tempo isso, e se a gente for analisar esse como o marco inicial da advocacia para mulheres, e existem outros anteriores também, mas esse aqui como um marco também do feminismo, a gente tem que a advocacia para mulheres é um dos ramos da advocacia mais antigos, né? Ah, é um ramo novo não, nem aqui nem na China, nem em lugar nenhum, a gente está lutando pelos nossos direitos e tendo mulheres pensando nisso há muito tempo. Então, quando dizem para vocês, é um ramo novo, não é. E é importante a gente saber disso, porque tentam dizer, tem direito das startups, tem direito não sei do que, e direitos, né, que foram evoluindo, e os direitos das mulheres, eles chegam agora. Não, os direitos das mulheres, eles estão sendo ouvidos agora, não significa que não tinha muita gente lutando, muitas mulheres a quem a gente sempre homenageia quando fala disso, buscando, então, os nossos direitos, né? E nós temos uma mulher que eu acho muito importante e impactante, e eu queria muito que vocês pesquisassem sobre ela, que é a Sojourner Truth. Gente, dá um desconto. Mas que ela tem um discurso muito potente em que ela fala, eu não sou uma mulher, ela é uma mulher negra, e ela fala, aquele homem que diz que as mulheres precisam ser ajudadas a entrar em carruagens erguidas para passar sobre valas e receber os melhores lugares em todas as partes. Ninguém nunca me ajudou a entrar em carruagens, a passar por cima de poças de lama, nem me deu qualquer bom lugar. E eu não sou uma mulher? Olhe para mim, olhe para o meu braço. Tenho arado e plantado e recolhido em celeiros e nenhum homem pode me liderar. E eu não sou uma mulher? Posso trabalhar tanto quanto e comer tanto quanto um homem, quando consigo o que de comer, e aguentar o chicote também. E eu não sou uma mulher? Dei à luz a 13 filhas e agora vi grande maioria ser vendida para a escravidão. E quando eu chorei de minha dor de mãe, ninguém, exceto Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Então também coloco ela como uma precursora da advocacia para mulheres, reivindicando seus direitos e trazendo, sim, a importância sempre presente e sempre importante da gente ter um olhar interseccional. E aí eu quero compartilhar com vocês quando a gente começa a falar de feminismo jurídico e de entender por que existe o feminismo jurídico e compartilhar com vocês uma coisa que eu escrevo em todas as minhas petições, que é eu escrevo uma preliminar falando sobre a necessidade de um novo pensamento jurídico. Então, como eu disse para vocês, muitas vezes o individual ele tem espaço para uma luta coletiva. E quando uma mulher contrata uma advogada que quer
e que se propõe publicamente, como eu e como muitas de nós, a falar sobre o direito das mulheres de forma ampla, também ela concorda que essa luta individual dela tenha um reflexo coletivo. Eu só vejo que alguém levantou a mão, mas não vejo quem é, então eu peço para falar, que eu tô... Esta é o Gabi. A preliminar é aquela que está tá acessível lá na página da IBDM? É aquela que está acessível lá na página da Ah, eu IBDM. achei fantástica. Eu li e eu vou confessar que eu usei um pouquinho dela numa petição essa semana. Que bom, Eu não ela tá lá para plagiei, isso. mas ela me inspirou muito para fazer uma petição e eu achei parabéns. Não fala ali que é tua. Eu achei muito, muito, muito legal. Gostei muito. Parabéns. Obrigada. E, gente, o feminismo jurídico, ele incomoda. E a gente se posicionar logo que inicialmente como advogadas feministas que buscam em um processo individual também uma mudança coletiva, ela mexe com os brios. Eu tenho isso como preliminar. E se eu visse isso numa inicial, eu não contestaria. Eu diria, e aí, queremos mesmo um novo pensamento jurídico. Mas eu sou frequentemente atacada por conta disso, por colegas advogados que se sentem muito incomodados da gente demonstrar num processo de forma clara e expressa, e logo na inicial, depois da qualificação, o que a gente quer como movimento coletivo de mulheres e juristas feministas. E em todas as contestações tem um tópico contestando a minha preliminar de explicar o que é o feminismo, por que a gente tem, por que aquela cliente contratou um escritório de advocacia para mulheres, enfim. E entre as coisas que a gente fala que o patriarcado opera, ele tenta silenciar também a mulher, dizendo, olha só, ela contratou uma advogada que trabalhou em tal caso, que trabalhou em tal caso, e eu tenho alguns casos que se tornaram públicos. E uma das muitas coisas que eu não previ que eu ia ter que pedir para desentranhar informações sobre mim em processos de clientes minhas, juntando reportagens, juntando questionamentos, dando a entender que ela é advogada desse tipo de gente, eu já li em petição. Para mim, é muito importante isso que eu vou compartilhar com vocês, que a gente faz uma explicação, né, de que as mulheres... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Gravando um pouquinho. E agora? Cortando um pouco. Cortou um pouquinho, mas voltou. Melhor, deu um sinal de que estava instável, eu preferi esperar. Bom, a gente fala de uma forma genérica que a luta das mulheres ela é crescente e que a gente fala, então, mostra, né, de pesquisas e noticiários dizendo da violência de gênero, apontando o Brasil como o 5º país mais violento do mundo, e a gente explica um pouquinho o que é o feminismo jurídico ali, só para que entendam muito o que a gente está posicionando. E aí a gente segue, e eu cito pessoas que eu acredito que todo mundo deva conhecer, eu não cito pessoas muito específicas de estudo, então eu cito, por exemplo, uma pessoa que eu não cito nunca mais na vida, mas nessa preliminar eu cito, que é a Maria Berenice Dias, porque ela é conhecida publicamente, e é nesse momento aqui que eu cito ela, justamente para deixar claro que ela fala isso, então que não estamos falando, eu discordo muito de algumas posições dela, e posicionamentos, então, mas cito ela, cito a Alice Bianchini, professora, que também foi presidente de OAB estadual, primeira mulher a ser presidente de uma OAB, então eu dou uma falada e escrevo em negrito que a mulher está ali porque ela deseja ser ouvida, e que muito embora algumas questões a gente não vá se debruçar, ou a gente não vá... O objetivo dessa mulher que me contrata é
que a perspectiva de gênero seja levada. Então, eu tento sempre deixar isso muito claro, né? E refletir o papel histórico do direito, e falo de duas juristas também, uma promotora e uma juíza do Rio de Janeiro, que é a Adriana Ramos de Mello e a Lívia de Meira Lima Paiva, que tem simplesmente o melhor livro de violência doméstica e Lei Maria da Penha de todos, que é muito bom. Depois eu passo para vocês também o título, e explico, né, algumas coisas muito básicas, quase como quem diz assim, ó, vem cá, a gente vai ter oportunidade de discutir gênero, então a gente vai estar aqui, né? E aí isso me ajuda, porque estando na inicial, se a sentença não tem perspectiva de gênero, eu vou e puxo o que estava lá na inicial para que se tenha uma análise de perspectiva. Então, assim, a presenteação é a medida que se impõe para assegurar os direitos das mulheres. Eu vou passar isso aqui para vocês. E uma das coisas que eu falo nessa preliminar é sobre a Agenda 2030 da ONU. Vocês conhecem? Vocês já têm familiaridade? Vocês já sabem alguma coisa sobre isso? É o ideal de que o mundo vai mudar tudo. Sem Até nenhuma, 2030. Tipo. sem nenhuma perspectiva nenhuma de política pública. Lamentável. Parece que é um mundo cor-de-rosa. Então, mas é um mundo cor-de-rosa que o Brasil é signatário de muitos tratados internacionais e que a ONU, o Brasil sendo membro da ONU, ele tem a obrigação de levar isso. E a gente tem ali, ó, no 5º, antes mesmo de mudança ambiental, a gente tem igualdade de gênero, e a gente tem educação de qualidade, erradicação da pobreza e tantas outras coisas que se conectam, né? Que se somam. Então, a ONU tem 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e que são objetivos da humanidade como um todo. É para isso que a gente vive no mundo agora. Paz e justiça, né? Redução das desigualdades. Então, redução de desigualdade e igualdade de gênero, elas conversam. Isso é importante para a gente saber, para justificar que o nosso trabalho também é transversal à Agenda 2030 e faz parte dos objetivos da ONU. A gente parece que é muito, que nem a Perla falou, são objetivos inatingíveis e enfim, mas isso nos ajuda a explicar muito a nossa atuação. Além de tudo, eu não vou repetir aqui, porque a gente já falou muito de tratados internacionais, a gente já falou muito da CEDAW, e a gente sempre fala, e a advocacia para mulheres é reflexo disso tudo, e a gente também se socorre dela para defender. O objetivo dessa aula é que a gente saiba explicar o que é o nosso ramo, e não é simplesmente uma coisa superficial ou outra. E aí, gente, a gente tem, então, o embasamento legal para a advocacia para mulheres, né? Que é a proteção constitucional e internacional dos direitos das mulheres. É sim a estatística de que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de violência contra as mulheres e meninas do mundo. A gente tem também um embasamento que ele surge com a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela inaugura um microsistema jurídico de defesa das mulheres. Ela deu um start num avanço legislativo que foi muito intenso. A gente tem ali Lei Maria da Penha, mas vai indo como nunca tinha acontecido na história desses 200 anos que nós mulheres temos direitos. Está ali. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vamos fazer um intervalo, um pouquinho? Vamos finalizar isso e fazer um intervalo, pode ser? Ou vocês querem tocar direto? Fazer um intervalinho, né? Gente. Tá. E aí, o que para finalizar, antes do intervalo, a advocacia para mulheres, ela é um ramo que se dispõe a estudar o direito de forma multidisciplinar. Ou seja, a gente não vai olhar o direito só sob a perspectiva da Maria da Penha, mas a gente vai entender que é um ramo multidisciplinar, complexo,
que não dá para ser analisado de forma superficial e nem sem conversar com outras áreas do direito. Então, a gente tem outros ramos da advocacia que também fazem isso. O direito ambiental, por exemplo, ele é multidisciplinar. Tantos direitos que trabalham com tecnologia, que trabalham com startups, também é multidisciplinar. Então, por que a advocacia para mulheres foi contestada? E a parte da advocacia de produção intelectual, a advocacia ambiental, ela não sofreu tanto freio, né? O que a gente está se dispondo em mudar no mundo que incomoda tanto, né? E é isso que a advocacia para mulheres faz, gente. E é por isso que a gente encontra tantos reflexos, tantas barreiras, né? Então, a gente vai fazer um intervalinho, daqui a 10 minutinhos a gente volta, pode ser? Vou finalizar aqui a gravação.